Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal de evangelização. Todos os dias, nosso Senhor nos dá um passo a seguir. Todos os dias, nosso Senhor tem algo para nos dizer. E volto a falar, como já falei aqui em outros vídeos anteriores, leia a Sagrada Escritura. Eu sei que você lê, já recebi alguns recados aqui, e escute o que nosso Senhor tem para te dizer. Você não deve isso para o uso pessoal, para uma edificação pessoal. Escute o que nosso Senhor tem a dizer no seu coração. Hoje o nosso texto está em Mateus capítulo 11, versículos de 11 a 15. João é o maior entre os nascidos neste mundo. Jesus, ele faz aqui uma colocação um pouco difícil de compreender num primeiro momento, porque ele diz, no mundo futuro, o menor no mundo futuro é maior do que João. Então, ele aqui está falando de dois tempos, de dois mundos, não é? João encerra o Antigo Testamento e Jesus começa o Novo. E, aliás, Jesus começa o reino dos céus. Então, vai dizer que lá no céu, o menor no reino dos céus é maior do que João no reino da terra. Então, essa é a distinção que Jesus faz para nos dizer que a vida futura, aquele paraíso perdido que nós perdemos por causa do pecado, então, e que vai sendo restaurado agora com a chegada de Jesus, com a chegada do seu reino, é totalmente diferente dessa realidade que a gente vive aqui agora. Por quê? Porque essa realidade está corrompida pelo pecado. E como nos novos céus e na nova terra não haverá mais nenhuma interferência e influência do pecado, então, lógico, se trata de uma realidade totalmente nova. Ora, ele vai dizer também que o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Ora, não é de hoje. Desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo, sobretudo pelo Novo, que a proposta de Deus vai encontrar oposição na sociedade, nas sociedades. O chamado para Deus, todos nós sentimos, é intrínseco ao ser humano essa vocação para Deus. Cada um no seu estado de vida, todos nós caminhamos para Deus. No entanto, existe uma grande oposição para que a gente não chegue até lá. Então, é como que nadar contra a corrente, se nós formos fazer aqui, usar uma comparação. Você precisa nadar contra a corrente para você atingir o objetivo de abraçar esse reino dos céus que Jesus traz para nós. Só que, na verdade, você deixar se levar pela corrente é bem mais tranquilo do que você nadar contra a corrente, não é verdade? Então, quando você está em um rio e você se deixa levar pela corrente, você vai estar ali tranquilamente. Você só não sabe que o que te espera lá na frente é um precipício. Aí é uma outra realidade. Mas aí, quando você sabe que o que te espera lá na frente é, então, um precipício, então você tem que entender assim, eu preciso nadar contra essa corrente. Eu preciso nadar em outra direção, numa direção segura. Eu preciso nadar na direção da nova terra, ali. Então, essa tomada de consciência do que eu preciso fazer, ela se dá quando eu tenho ali um encontro com a verdade. Quando eu tenho um encontro pessoal com Jesus, eu tomo então consciência
do que eu devo fazer, em qual direção eu devo seguir. Isso é interessante porque depois que nós iniciamos ali o nosso uso da razão, já começamos a perceber o que é o bem, o que é o mal, talvez com 5 anos, com 7 anos, dependendo de cada realidade, começa a entender, isso não é certo, isso está errado, ou isso é certo. E nós vamos perceber essa tendência em querer fazer aquilo que é errado, e ao mesmo tempo essa autocorreção nos convidando para a verdade, nos convidando para a vida, sim. Então eu preciso construir dentro de mim um estado de guerra. Sim, eu preciso o tempo todo lutar. Dizia aí um autor que eu não lembro agora, né? O meu maior inimigo sou eu mesmo. Então sou eu que preciso me determinar aos objetivos que eu tenho. E aqui falando, para entrar nesse reino, que Jesus disse que o reino se conquista com violência. O reino ele é atacado, sim, sempre foi, sempre será. Mas esse reino também para ser conquistado pede de nós uma violência. Só que essa violência é interior. Essa violência é interior. Lá em Lucas, no Evangelho de São Lucas, ele vai colocar duas situações, não é? Primeiro que o discípulo, para seguir Jesus, seguir o caminho da cruz, ele precisa escolher entrar pela porta estreita. Isso é um ponto. O mesmo evangelista, São Lucas, vai dizer que para entrar no reino de Deus é preciso empenhar força, determinação. Então não se trata simplesmente de ser batizado, batizada e crismado e etc. Não se trata simplesmente de ir à missa. Não, é preciso que tudo isso aconteça, sim, e que haja um empenho interior. Essa é a violência que o reino de Deus implica ou suscita dentro de nós. O tempo todo precisamos dizer não à proposta das correntes, que são tantas e todas contra Jesus. O tempo todo eu preciso dizer não a essas proposições. E aí eu preciso assumir e não colocar uma máscara no meu rosto de cristão e não assumir as verdades que implicam esse nome. Por isso que eu preciso usar dessa violência comigo mesmo e me determinar. O que eu quero é isto. Eu quero entrar no reino, eu quero o céu. E para eu conquistar esse céu, eu preciso lutar contra o pecado. Ou seja, tudo aquilo que me separa de Deus, me afasta de Deus. Então, para tudo isso eu tenho que dizer um não. Para tudo isso eu preciso, então, me opor. Essa é a violência. E aí vem, como resultado, incompreensão, injustiça, calúnias. Tudo isso vai vir como consequência e como modo de perseguir a sua própria decisão. Queria contar aqui para concluir esse vídeo, contar aqui um fato que aconteceu comigo. Graças a Deus cresci na igreja, paiinho entendia, a maninha também, que nós tínhamos que ir para a igreja desde pequeno. O pai até dizia assim que para ser gente tem que ir para a igreja, né? Até uma ideia antiga, mas que para mim foi muito bom. Veja bem, eu fui crescendo e, claro, a minha visão sobre as pessoas da igreja era uma visão muito angelical. Eu costumava olhar para as pessoas e via a santidade em todas as pessoas, todas elas. E o tempo foi passando e a adolescência foi chegando e eu lembro que quando eu tinha 18 anos,
já depois de ver algumas coisas que me decepcionaram. A igreja, na verdade, nunca me decepcionou, mas pessoas aqui dentro da igreja, como nós, né, como você, cada um de nós é um bloquinho, né, nessa igreja, nesse corpo, cada um é um membro desse corpo. E eu vi membros do corpo de Deus, do corpo de Cristo, a igreja, fazendo coisas que não deveriam. E claro, aquilo me decepcionou. E não foi uma, não foi duas, nem 3 vezes. E aí eu fiquei pensando, mas e o meu amor a Jesus? E o meu amor à sua igreja? Essas pessoas estão na igreja, mas infelizmente elas estão causando mal dentro da igreja. Infelizmente elas estão atrapalhando a caminhada de muita gente. E eu lembro que eu tinha 18 anos, e lá na minha paróquia de origem, a paróquia Sagrada Família, tinha uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. E eu fui até essa imagem do Sagrado Coração de Jesus, olhei para aquela imagem e disse: a partir de hoje, eu estou na igreja. Ficarei na igreja até morrer, porque te amo. Disse isso ao Sagrado Coração de Jesus. Não, claro, eu tinha 18 anos, não tinha nem ideia do que ia acontecer depois, no futuro. Não sabia nem que estaria usando hoje um hábito que traz o Sagrado Coração, o coração do Sagrado Coração de Jesus e o coração do Frei. Então, não sabia do que iria desenrolar na minha vida. Mas eu disse a Jesus: a partir de hoje eu estou na igreja por você, porque te amo. E ficarei aqui até o fim da minha vida. Então, esse propósito que eu fiz exigiu de mim uma mudança de pensamento com relação aos meus conceitos sobre as pessoas. Exigiu de mim aprender a separar o que é a igreja, o que somos nós, o que é o corpo místico de Cristo, o que é esse corpo humano que somos nós, que compomos a igreja, cada um no seu quadrado, na sua função. Eu tive que compreender que nesse corpo haveriam falhas, membros falhos. E eu não poderia basear a minha fé nas pessoas, apenas rezar por elas todas, mas eu tinha que basear a minha fé no único e verdadeiro pilar da nossa fé, Jesus. Que Deus nos abençoe e fortaleça a sua fé. Te dê um coração violento, sim, que tenha coragem de dizer não a você mesmo e dizer não a tudo que se opõe ao pensamento de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.